quais são as evidências do dilúvio? Que houve um dilúvio global, que houve um dilúvio, na sua opinião, o dilúvio, porque eu já ouvi várias interpretações. O dilúvio, ele foi global, ele foi no planeta inteiro. Ele foi só ali na região da Mesopotâmia, ali no onde Oriente, eles viviam, né? Onde eles viviam na época. Tem uma opinião sobre isso? E quais as evidências? Dava para fazer um podcast só disso, né? Isso. Só sobre Mas aqui isso. vamos só passar o melzinho na galera. Pô, inclusive, depois a gente vai marcar eles. Com certeza, estamos aqui. Estaremos aqui, né? Só o Adalto, acho que eu lembro de alguns anos atrás ter visto uma apresentação, uma palestra dele, que ele ficou acho que 2 dias inteiros falando só sobre o dilúvio e só sobre as evidências, né? Então tem muito material realmente. Mas bom, vamos lá. Para mim, né, as principais evidências do dilúvio a nível global. E aí também vamos para as partes que coincidem, né? Tanto nós quanto os evolucionistas, nós falando dos criacionistas, né? Tanto nós quanto eles acreditamos que existia uma terra única, né? Tanto que isso é referenciado na Bíblia. Pangeia seria? Sim, a Pangeia, exatamente a Pangeia. Isso é referenciado na Bíblia, né? Quando você está analisando ali a criação, disse Deus, né? Haja a porção seca, né? A porção seca. Então não os continentes, ilhas e não sei o que. Haja a porção seca, é o que está escrito lá. Então o que a gente imagina? Com a porção, artigo no singular, né? Definido. A porção. Então era um único continente. Os evolucionistas também chamam isso de Pangeia e não precisa ser um engenheiro para perceber que os continentes têm os seus encaixes ali e você consegue montar um quebra-cabeça, né? Você não precisa ser muito inteligente para perceber isso, né? Não precisa, assim, digo, um ser humano como espécie, né? Você não precisa estar... acho que a Olivia se vê o mapa mundi hoje em dia já fala, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui, ela tem 4 anos, é disso que eu estou falando, né? Níveis de inteligência para reconhecer o recorte, né? Mas vamos lá. Então eles também acreditam, né, que existia um continente inicial, nós também. Só que a narrativa deles, né, leva em consideração a velocidade que esses continentes... Estou falando da África e da América, né, a nossa América, a América do Sul. Então estou falando disso, né, dessa velocidade de afastamento desses 2 continentes. Então, hoje em dia, mais ou menos aí, né, a velocidade com que a América se afasta da África é de 1 centímetro, 2 centímetros por ano. E aí os caras fazem uma regra de 3 em cima disso, né? Se tem 2 centímetros por ano, se tem sei lá quantos mil quilômetros, multiplica em cruz, você vai achar um valor de tempo na ordem de milhões de anos. Assim, tudo bem, faz sentido, mas vamos analisar outras coisas também, né? Quando a gente está falando de... Deixa eu pegar aqui uns negócios para exemplificar, para possivelmente alguém que esteja vendo a gente entender também, né? Isso aqui não está muito correto, mas seria a África, isso aqui seria a América, né? Então, quando você analisa esse afastamento dos 2 lento, a gente tem consequências no relevo. Então, se você tem... como é que era a Pangeia antes do dilúvio, antes da separação, né? Como é que era o relevo? Na costa da América existia a Cordilheira dos Andes? Na costa da América do Norte existiam as Montanhas Rochosas? Provavelmente não. Então, o que você tem que imaginar ali, né? Que se você tem um movimento lento, a velocidade é muito baixa, tá? E por essa velocidade ser muito baixa, você não tem energia cinética, energia de movimento suficiente para erguer grandes temperaturas, grandes altitudes, né? Vamos pensar numa outra coisa aqui. Pensa comigo, uma bolinha de gude. Vou pegar uma bolinha de gude aqui, pegar uma rampa do Hot Wheels, todo mundo deve ter em casa aqui, né? Todo mundo tem. Vocês não, eu não. Meninas, né? Mas o Matheus deve ter uma rampinha do Hot Wheels lá. Com certeza. E aí eu quero acertar o teto. Vou pegar essa rampinha da Hot Wheels aqui, né, 90 graus aqui, e vou acertar o teto, né? Aí eu vou só um relinho nela assim, né? Ela nem chega na rampa, né? Joga um pouquinho mais forte, ela sobe um pouquinho na rampa e volta. Faltou força. Tá faltando velocidade. Força também para o movimento, isso é importante, mas está faltando velocidade. Aí eu pulo lá e fico nervoso, jogo um pouco mais forte, ela sobe, pula um pouquinho, cai e volta. Mas eu sempre estou aumentando a velocidade, né? Então, no momento inicial ali, e são continentes irmãos, né? América do Norte e América do Sul, o relevo é o mesmo, é engraçado isso. Como que o materialismo explica o fato de o relevo ser o mesmo dos continentes, né? Então, como é que um movimento lento desse, de afastamento, explicaria a Cordilheira dos Andes?
Como é que o movimento lento desse explicaria as montanhas rochosas? Você não tem velocidade, né? Então, o que a gente acha, né, dadas as evidências, né, o que a gente acredita que aconteceu? Que esse movimento foi muito rápido, e como esse movimento é muito rápido, e há uma resistência também, porque tem terra aqui embaixo, né? Pensa, um continente inteiro descendo, né? Uma avalanche, é um continente eu estou falando, né? E imagina também o maremoto que isso causou, e aí está a explicação do dilúvio. Bom, mas imagina um continente inteiro sendo jogado e sendo arrastado por um terremoto global. Foi um terremoto, catástrofes globais são partes da narrativa de qualquer um dos dois lados, né? A nossa não foi um meteoro. Talvez possa ter sido, né? O que causou esse terremoto global? Um meteoro que caiu? Pode ser, né? E aí um terremoto global, enfim, mas vamos lá. Você tem toda essa massa se movendo com muita velocidade e chega a um determinado ponto que tem uma resistência, tem uma barreira. O que acontece com toda essa massa? Ela bate e sobe a uma altura muito grande, porque ela tem uma velocidade muito grande. Agora, se você tem uma velocidade muito baixa, você vai bater e não vai subir. Ela encontrou a resistência. Ela vai encontrar uma resistência e vai ficar aqui. O parte vai para lá, a parte volta, a parte vem para cá. Então não tem velocidade suficiente para isso acontecer. Então isso é uma das explicações do dilúvio, né? Certo. Agora, e aí, justamente isso, né? Imagina um continente inteiro sendo jogado no mar. Um continente inteiro não, né? Todos os continentes simultaneamente sendo jogados pelo mar. O tamanho dessas ondas. Rachados. Rachou a terra no meio, né? Parece que ele estava com raiva mesmo, né? Do que aconteceu ali. E de fato estava, né? Com certeza. Porque ele exterminou tudo que existia. Então pensem, né, um terremoto a nível global com continentes inteiros se afastando. As maremotos, os tsunamis, né? Eles são ondas ali de quando a Bíblia fala romperam-se as águas do abismo, águas que vieram de baixo? Então, sim, existem algumas evidências em relação a isso também. Inclusive, recente isso, né? Acharam também embaixo do rio Amazonas um outro rio, a alguns quilômetros de profundidade, que também começa na Cordilheira dos Andes e desce. Mas, embaixo? Por baixo do rio Amazonas. No subsolo. No subsolo, exatamente. Assim, alguns quilômetros, 1 quilômetro ou 2 quilômetros abaixo do rio Amazonas, seguindo mais ou menos a mesma calha, tem um outro rio subterrâneo, muito maior que o aquífero Guarani, né? A gente se vangloriava muito tempo atrás. Nossa, o aquífero Guarani, maior. A gente nunca vai ter sede, maior, não sei o quê. Lá tem um muito maior. E existem também algumas outras regiões do mundo que a gente sabe que tem águas subterrâneas, né? Então, o que a gente acredita? Né? Que como existam essas camadas de água subterrânea, e você também consegue perceber pelo tipo de rocha nos continentes, né? Agora eu não lembro certinho qual que é em cima, qual que é embaixo, né? Mas você tem áreas de granito e área de basalto. E separando essas áreas de granito e basalto, existe muita água. Então, o que dá é muito menos atrito na hora de um continente deslocar por cima do outro. Então, você está deslocando por cima de água. Por que acontece avalanche? A camada de baixo do gelo, devido à pressão que o próprio gelo exerce na parte de baixo, começa a derreter. Então, como toda a parte de baixo está derretendo, está líquida, gera uma falha, então só escorrega, né? Todo mundo aqui joga água, né? A gente que gosta tem criança, você joga água no chão, todo mundo vira alegria, né? Foi mais ou menos isso com os continentes, né? Alegria, né? Cada um pro seu lado e vai embora, né? E tem evidências para isso, né? No mundo inteiro você tem evidências imagina o tamanho do rio Amazonas, né? Esse lençol freático que acharam é 2, 3 vezes maior que o rio Amazonas, por baixo da Terra. E isso está no mundo inteiro. Tá no mundo inteiro isso. Ainda hoje, né? Eu vi um vídeo no canal do Inteligentista há um tempo atrás, até foi o Matheus. O Aluadir, né? Ele é impressionante também, né? Que cara inteligente. Douglas Aluadir, isso. E eu vi, acho que foi o primeiro vídeo que eu vi nele, por indicação do Matheus. As águas do dilúvio. Inclusive, parece que a revista Science publicou que eles tinham achado, parece que o volume de água é 3 vezes dos oceanos. Eu não me lembro, essa informação não fica como oficial. Mas assim, não fica como oficial, posso estar errando aqui. Mas pode ser verdade, por quê? Vamos lá, o triplo de água, tudo bem. Onde que essas águas estão hoje? No subsolo. No subsolo, geleira, lagos espalhados pelo mundo. É possível que essa água esteja armazenada mesmo no subsolo da Terra, né?